Olá, eu sou Janine Almeida, consultora de imagem e de gestão pessoal. Estamos aqui para mais um programa Histórias de Vida que nos inspiram, com a série Desdobre e Organize. Roda a vinheta, diretor. E hoje é a nosso último episódio da série Desdobre e Organize. Que pena, né? Mas não vai ficar assim, deixamos para lá, não. Quem quiser saber um pouco mais, quiser saber muito mais também, é só nos perguntar, cada um na sua rede social ou aqui no chat. Participa com a gente do chat, tá bom? Então vamos lá. Eu quero apresentar para vocês a nossa personagem, Luciana Dias, que é personal organizer. Oi, Lu, boa noite. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Dani, Danilo, boa noite, Janine. E também vamos ter aqui hoje, mais uma vez, a nossa comentarista Daniele Hahnemann. Oi, Dani. Oi, Janine, tudo jóia? Tudo. Então, pessoal, olha, o time já está completo. E o Danilo está aí do outro lado da tela, que vocês não estão vendo. Vamos ao primeiro tema de hoje, então, né? Organização da alimentação, os alimentos em casa, né? Como é que ficou isso? Nesse período em que os pais que almoçavam na rua, por conta do trabalho, estão almoçando em casa. As crianças que lanchavam na escola, almoçavam na escola, também estão almoçando em casa, e algumas que ficavam em período integral até jantavam na escola, né? Então, tudo o esquema que era organizado se desorganizou. E agora, Luciana, como é que faz para organizar essa bagunça? Pois é, Janine, hoje a gente está até, o pessoal deve estar achando estranho que a gente está falando sobre alimentos, mas é porque todo mundo em casa, as pessoas têm que cozinhar em casa por conta do isolamento, e cozinhar e manter essa área da cozinha dá muito trabalho, toma muito nosso tempo. E para isso não acontecer, a gente precisa de quê? Organização. Porque quem fica na cozinha, quem trabalha na cozinha, precisa ter uma cozinha com praticidade. E para isso a gente tem várias maneiras. Eu tenho várias dicas que não tem como dar agora por causa do tempo. Mas uma dica que é muito básica, por exemplo, quem cozinha precisa ter ali ao seu lado, que seja embaixo da pia, que seja numa prateleira em cima, que seja um armário ao lado, precisa ter as panelas, por exemplo, estou dando um exemplo básico, tá? Precisa ter as panelas perto, precisa ter as panelas somente que usa. Se você tem muitas panelas, se você tem vários tipos de panela ou vários jogos de panela, não tenha. Mas se você tem, você pode colocar ali perto de você somente as panelas que você usa, para você ter praticidade. Organização, sempre colocar as panelas maiores embaixo das menores e colocar ali pertinho de você. Isso é organização básica, você ter os talheres numa gaveta perto de você, você ter até mesmo o que a gente chama de pirex, né, que são essas travessas, você ter perto do forno. Enfim, são várias táticas que você pode usar aí no seu universo, aí no seu ambiente, para trazer a praticidade para a cozinha. A outra coisa, a geladeira, a despensa e freezer também tem que estar organizado. Como organizado? Despensa, por exemplo, você categorizar os alimentos, você usar o método primeiro que entra é primeiro que sai, é o método PEPS, que é quando você organiza os alimentos por data de validade, e você tendo eles organizados, categorizados e organizados, você vai saber exatamente o que você tem dentro da despensa, assim como você vai saber o que você tem dentro da geladeira, assim como você vai saber o que você tem dentro do freezer. Isso tudo vai facilitar esse dia a dia da cozinha. Essa é a forma mais fácil de você manter uma cozinha organizada. Lu, e isso são ótimas dicas, né? Porque chegar na cozinha e encontrar um monte de panela entulhada para lavar depois, ninguém merece. Mas também tem a questão que você falou do alimento, né? De organizar para não deixar vencer.
Porque Isso, hoje em dia ir à rua o tempo todo não é bom para ninguém, né? Nós temos que isso. respeitar isso por enquanto, pelo menos, E, né? e evita o desperdício, né? Evitando É, o desperdício, reaproveitando comidas que sobram. Tudo isso para evitar ir à rua e para você ter uma praticidade no dia a dia. certo. Daniele, existem muitas famílias que estão até curtindo esse momento, né, de ficar em casa juntos, em união, e outros estão extremamente estressados. Você acredita que se houvesse assim, uma reunião de família, uma conversa sobre a organização das rotinas de casa, que esses momentos poderiam ser mais proveitosos? Janine, a ideia de conversar é sempre bem-vinda, né? Porque conversando a gente se entende, a gente conhece. Então, se a gente fizer uma analogia aí com a despensa da cozinha, quando a gente conversa, é como se a gente conhecesse um pouco mais os ingredientes que tem dentro de cada um, que são as ideias, são os sentimentos, é como a pessoa age, o que é que ela espera. Seria aí o cardápio que a Luciana comenta, né? Das possibilidades de preparação. Então, de fato, se você conhece um pouco mais as pessoas da casa, se você troca um pouco mais sobre as impressões, as preferências e tudo, esses momentos poderiam ser momentos muito agradáveis para você resgatar uma receita de família, para você criar a receita da sua família construída e não necessariamente uma receita da família de origem. Pode ser que você nem tenha os ingredientes aí à mão. Então, você poder criar esse processo de usar o que tem para hoje e transformar aqueles ingredientes em alguma coisa bacana juntos, isso é muito potente do ponto de vista do equilíbrio emocional da família, da aproximação. Então, ela pode se tornar realmente uma tarefa bastante interessante para esse momento. Não necessariamente vai começar com uma DR, que é essa conversa mais oficial, mais estruturada, mas eventualmente uma sugestão simples, um convite, onde o cheirinho que começa do preparo seja atrativo e as pessoas vão se juntando em torno do fogão, como sempre foi feito desde lá de muito tempo, quando a gente só tinha fogueira para cozinhar. E a união, né, que isso pode trazer, ao invés de trazer a separação das famílias, né? Esse momento pode ser para unir. Vamos então ao nosso tema 2: organização da limpeza das compras. Olha, esse daí tem sido tarefa difícil para muita gente. O dia da compra virou um sacrifício. É tanto protocolo para seguir. Eu mesma já testei várias formas para lavar minhas compras e deixar a atividade menos cansativa. Já testei mesmo. Já comprei uma bacia grande, enchi de água com água sanitária, joguei tudo lá dentro, aí acabou molhando as coisas por dentro. Enfim, testei, não funcionou. Vou testando cada coisa, né? Luciana, existe alguma dica para que lavar as compras seja menos cansativo? Dá para organizar uma forma de lavar as compras? Olha, Janine, no quesito lavar, não tem uma forma que seja menos cansativo, não. O que a gente pode fazer é fazer um planejamento, uma organização para que você faça isso menos vezes, né? O lavar, não, você vai precisar lavar os pacotes, você vai precisar lavar as frutas, você vai precisar lavar os legumes, isso aí não tem muita escapatória. Agora, quando você tem a sua despensa organizada, a sua geladeira organizada, você sabe o que tem lá dentro. E daí você pode montar um cardápio mensal ou semanal, né? Acho mais fácil semanal. Você monta um cardápio semanal com tudo que a família gosta de comer, com os pratos que são feitos normalmente, isso colocando os ingredientes, né? E dali, se for possível, fazer uma compra de mês. Quem está acostumado a ir ao mercado quase toda semana, pode fazer uma compra de mês, que isso vai evitar que você vá mais vezes ao mercado. E aí, tem um sacolão, a gente precisa comprar frutas, verduras. E aí você optar pelas verduras mais resistentes, usar os truques que tem aí na internet, no Google, tem vários truques para a gente, como que a gente pode fazer para um alface durar mais tempo. Tem vários truques que eu também não posso dar aqui agora, senão daria.
Tem vários truques para isso. Usar os alimentos em conserva, usar todos esses artifícios para você ir menos à rua. E quando você precisar ir à rua, já deixar ali preparado alguma coisa. Se você falou do caso da bacia, a bacia pode ser usada para você lavar de uma vez. Se você compra vários, como a gente chama, molho de alface, né? Você compra 2, 3. Se você compra brócolis, tudo que você precisar emergir ali na água sanitária, se você tem uma bacia grande, você já deixa ela ali preparada, uma grandona, que você vai otimizar o seu tempo, botando tudo junto ali. Você pode ter o seu material de higienização já separado para isso. E a forma de fazer não muda muito. A forma de fazer vai continuar a mesma. O que muda é o seu planejamento para você ir menos vezes à rua, menos vezes ao mercado, com essa organização planejada. Porque às vezes a gente vai e compra demais e quando olha já tinha na geladeira, né? Comprando menos é uma coisa a menos para lavar. E uma coisa a menos para desperdiçar também. Também, Acontece. Daniele, eu já vi muitas brigas acontecerem por causa desse momento. Fazer compra, lavar compra. Jogar o lixo fora também é um motivo de briga na casa, porque não é simplesmente ir ali fazer uma compra e voltar, não é simplesmente jogar um lixo e voltar. Toda hora que você pisa fora, exige uma higienização na volta, né? E eu até conheço uma pessoa que o marido começou a brigar que ela estava gastando muito, mas na verdade, porque ela fazia a compra com mais frequência. Na verdade, ela falou que não estava gastando muito, é porque ela mora no segundo andar sem elevador, então subir com tudo, depois lavar tudo, não querer que a pessoa do mercado venha entregar na sua porta, então isso dificultou mais a vida dela. Então ela começou a fazer compras mais vezes por semana, trazendo menos coisa. Você acha que, de fato, essas questões são mesmo motivo ou esse é só o estopim que faltava de algo que já estava meio desorganizado? Olha, é difícil, sabe, Janine, ter certeza de qual que está acontecendo. Nós podem ter os dois cenários, sendo que assim, toda vez que a gente está mudando um hábito, a gente está incorporando uma atividade nova e tudo, vai ter aquele cenário de alguém que resiste, alguém que gosta, enfim, vai variar como que cada um vai lidar com aquilo. E a gente não pode desconsiderar que a gente está numa fase que é luto. Luto da vida que a gente tinha, que a gente não está tendo, dos planos que a gente tinha feito para esse período que a gente não está podendo cumprir. Então, inevitavelmente, as pessoas estão um pouco mais sensíveis, ou um pouco mais ariscas, algumas delas, em função do que está sendo necessário adaptar, abrir mão, etc. Então, não dá para considerar esse o melhor momento para fazer o balanço de uma relação, por exemplo. Não se indica fazer nenhuma escolha drástica de trajetória de vida enquanto você está num processo de luto, num processo realmente de transformação e de autoconhecimento. Então, qual que é a melhor opção aqui? É observar o que realmente incomoda naquela tarefa, seja o lixo, seja a louça, os pacotes para higienizar, e observar que ali é uma oportunidade não de pendurar a chuteira, mas de deixar ela ventilando, sabe? A ideia de pendurar a chuteira, que é quando você abandona uma história, que você já não quer mais saber daquilo, você sai de jogo. Então, a ideia aqui não é sair de jogo, mas entender que a gente está num break, a gente está numa pausa, a gente está no intervalo, mas vai vir o segundo tempo, já já. E esse segundo tempo, a gente que vai construir. Então, à medida que a pessoa puder ter um pouco de calma, tranquilidade para observar se é realmente a tarefa, se a relação já tinha algumas questões de harmonização de tarefas, de equilíbrio entre as atividades, e negociar isso pontualmente, para depois, no momento de mais calma, no momento de mais regularidade da rotina, que eles conhecem, ainda que se estabeleça uma nova rotina nesse formato de isolamento social, mas então que eles fiquem bem, esse casal, essa família ou esse grupo de amigos, para organizar essa nova etapa com esses novos critérios.
Dani, você falou muito interessante, né? Que ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava fazendo aniversário de casamento ontem, e ela falou: eu quero fazer desaniversário, eu quero que ele vá embora, porque quando as pessoas estão vivendo muito junto, né, elas conseguem ver mais ainda o defeito. Então, assim, sugestão que eu dei para ela, tenta ver mais as qualidades do que os defeitos. Ou então quero acabar. Quero acabar a quarentena para você pensar bem. É que os defeitos ficam saltando. Bom, vamos lá, o nosso tema 3. Zona limpa e zona suja. É muito difícil chegar em casa, pois é sapato, bolsa, roupa, máscara, enfim, muita coisa que a gente não pode tocar em nada e tem que dar um jeito nisso. Luciana, como organizar essa higiene para manter a casa em ordem e ao mesmo tempo em harmonia? Bom, aí essa pergunta é legal que já de acordo com o que a Dani falou, né? A gente tem que primeiro chegar no acordo com toda a família. Toda a família tem que ver ali, porque como é que eu vou explicar para vocês? É igual, é muito parecido com a higienização dos alimentos. Eu dei a dica de ter uma bacia grande, o material ali preparado. Nesse caso, das nossas roupas, dos nossos sapatos, máscara, se sai com um anel e relógio, isso tudo realmente não deve entrar em casa quando chega da rua. Então, eu sugiro fazer uma área limpa e uma área suja, como você falou. Essa área limpa e a área suja funciona assim: você chega da porta, você traça uma linha imaginária, ali, aí depende de cada local, né? Se é um hall, aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho um tanque que eu já consigo lavar as mãos com sabão antes de entrar. Se você não tem, ali você precisa ter o álcool em gel ou outro tipo de higienizador que você use. Ali você precisa ter uma cesta onde você vai depositar essas coisas, máscara, a roupa, se for o caso, tudo que você quer tirar antes de entrar em casa. E ali você precisa ter uma caixa ou uma mini sapateira para você colocar, deixar ali também os sapatos. Essa área é a área suja, não se toca mais. Você dali em diante vai para a área limpa, que é da limpa para dentro. Então, ali, esse procedimento todo tem que ser acordado com a família. As crianças, logicamente, dependendo da idade, vai ser acordado entre os adultos e as crianças. E seria harmonioso que todos fizessem o mesmo procedimento para manter a segurança da saúde de todo mundo. Então, parte de um acordo e o procedimento, a dica básica para você não entrar em casa de sapato com as roupas e tal, é você fazer esse cantinho aí da área limpa, o cantinho da área suja. Essa é a dica que eu tenho para dar e entrarem num acordo que todos devem fazer esse procedimento antes de entrar. Isso está sendo a nossa realidade aqui em casa, zona limpa e zona suja. Bom, Dani, já faz algum tempo, muito antes disso tudo acontecer, que eu conheço pessoas que já não entravam com sapatos em casa. E, de fato, já tinham esse costume de manter zona limpa e zona suja. Eu respeitava, porque eu estava na casa dos outros. Mas eu confesso que na minha casa eu não me sentiria à vontade para pedir alguém para tirar o sapato e entrar na minha casa. E hoje nós não podemos deixar nem as pessoas entrar em nossa casa, nem com nem sem sapato, né? Você acha que pós-pandemia muitos vão desenvolver manias e manter esse comportamento? Sim, não só manias, mas comportamento, né? A mania ela é um comportamento repetitivo e quase que incontrolável, né? Mas novos hábitos importantes para manter a saúde, para preservar, certamente devem ficar. E isso é bom porque a pessoa experimentou, viu o benefício, assim como a Luciana comentou da higienização dos alimentos e várias outras táticas que ela foi incorporando para manter a casa em harmonia, para manter limpo, etc. Isso é bom que a pessoa consiga se apropriar daquilo que ela vivenciou e foi bom.
trazer aquilo para o dia a dia. É quando a gente fala que ela recalcula a rota, ela experimentou um novo caminho. E aquele caminho foi bom, foi eventualmente até mais curto, mais rápido, mais eficiente para o que ela queria, e por que não manter? É muito provável que sim. E a gente conta com isso, porque, na verdade, o risco de uma nova onda e de tantas outras coisas que a gente consegue se prevenir mantendo alguns hábitos como esses de higiene, de visitação adequada, são bem-vindos. Eu vivenciei nesse domingo até uma cena diferente, né? Foi aniversário da minha sobrinha, ela fez 13 anos, e a gente fez no domingo o almoço na minha mãe. E aí, quando ela chegou, e ela é muito certinha, ela é muito correta, ela não queria nem ir, porque ela não estava com medo de prejudicar a avó e o tio, que é grupo de risco. Então, ela não queria nem ir. Mas quando ela chegou, ficou aquela sensação de querer dar um abraço nela. A gente não se via há muito tempo. E todo mundo ficou naquele vai, não vai, e acabamos nos abraçando. Foi até um momento emocionante, ela acabou cedendo. Né? Então, assim, eu fico com muito medo disso ficar, sabe, esse comportamento de não poder mais tocar no outro, né? Isso que é o receio. Mas Mas ó, vamos ver. a gente aqui está se encontrando com a palavra, com os olhos. Então, esse também é um exercício da gente se colocar na transparência, se disponibilizar afetivamente por outros meios. Então, é claro que o abraço é muito mais gostoso, né? Tem o calor do corpo, mas se a gente se concentrar e estiver realmente bem aberto para a relação com o outro, a gente consegue chegar pertinho e até abraçar mesmo através das câmeras. Pode acreditar. Eu tenho atendido online e tem sido assim, viu? Funciona. Mas é bem difícil, né? Porque a gente é brasileiro gosta de tocar, né? De abraçar. Nossa, acho que isso foi a Humana pior coisa. Bom, vamos ao nosso tema 4 e o último do nosso episódio e da nossa série Desdobre e Organize, que está acabando, mas como eu falei, vocês continuam nos encontrando em todos os canais, Facebook, Instagram, é só chegar e perguntar. Vamos lá, gente. Então, como é o nosso último episódio, eu queria saber, assim, nós conversamos, esses 4 episódios, conversamos com a Luciana Dias, que é personal organizer, e ela veio sempre trazendo dicas do projeto que ela criou, que é a Organização Desdobrada. E eu queria, Lu, que você falasse um pouco para a gente sobre os benefícios da Organização Desdobrada. Bom, organização desdobrada, serviço criado para atender mulheres que se desdobram para trabalhar em home office e precisam aprender a organizar o seu espaço produtivo. Seu espaço produtivo é em qualquer lugar onde você trabalha. Então, os benefícios da organização desdobrada são: o atendimento é feito online para assegurar a saúde. O atendimento é feito em etapas, respeitando tempo, respeitando a essência, respeitando a individualidade. E o atendimento é para todas essas pessoas, como a gente vem falando sempre em home office. Hoje a gente mudou um pouco, mas ainda está dentro do contexto de home office, de trabalhar em casa, de ter que organizar o tempo para ter produtividade. E a organização desdobrada engloba tudo isso: o trabalho em casa da mulher, a vida da mulher, que agora, logicamente, a situação é uma, futuramente esperamos que seja outra, uma situação do novo normal, mas sem as crianças em casa, né? A gente está ansiando por este momento de voltar ao normal, de ter um horário certo para trabalhar em casa, e não tendo ou tendo os benefícios da organização desdobrada é você ter mais tempo, você ter liberdade em relação às suas coisas. Quando você organiza o seu espaço, você tira a liberdade das suas coisas e toma a sua liberdade de volta. E o maior propósito, que depois será um benefício, é a independência organizacional, que quando a organização desdobrada é implantada, a minha cliente conquista a independência organizacional. Aprendendo a organizar o seu espaço produtivo, ela aprende a organizar qualquer local da sua casa. Independência
organizacional, liberdade emocional. Esses são os benefícios da organização desdobrada. Muito bom, que eu já participei e sei que vale a pena, principalmente por ser uma coisa de cada vez. Isso me tranquiliza. E a Luciana direcionando a gente. E mais. Mas a gente teve aqui também, gente, durante toda essa série, com a Daniele Hahnemann, que é psicóloga, e ela tem um trabalho maravilhoso que também trata de organização, mas uma organização interna, né, Dani, que se chama GPS. Dani, conta pra gente aí o que é o GPS, os benefícios dele. Olha, GPS é o Guia Pessoal de Autossuperação. É aquele lugar interno onde que você acionando, você torna a sua missão possível. E missão possível bem no sentido daquele filme, assim. E não é um pouquinho diferente do que a Luciana falou, porque não é uma coisa de cada vez, é tudo ao mesmo tempo. É como se fosse um pit stop que você faz, sabe o carro de corrida que para e vê, alguém olha o motor, alguém olha o pneu, então é isso. A gente faz um pente fino na sua trajetória que você já vivenciou até ali, se localiza no tempo e espaço. O que você tem para viver? Como que você está se sentindo? Como que isso vai ser possível para seguir na direção que você quer e que direção é essa? Então, é você assumindo o comando do seu GPS, como se fosse aquele que a gente coloca de viagem, só que ele é interno. Então, você centraliza nas suas emoções, nos seus pensamentos, reconhece a sua conexão com esse universo que a gente está habitando. Então, a partir dessa clareza de autonomia, de responsabilidade, também ganha a liberdade de agir como você realmente é. O GPS é um espaço de autoconhecimento que a gente trabalha tanto individualmente quanto em grupo. Presencialmente era, agora online tem sido feito, de maneira que você consegue, a partir dali, até decidir se precisa de uma organização desdobrada e o que mais é possível e necessário para você se sentir bem, feliz e satisfeito com a vida que você tem. É muito bom, né, Dani, tomar o controle da sua própria estrada, né? Necessário. Gente, hoje é o último, como eu falei, episódio dessa série. E vamos lá, inscrevam no canal, porque vem mais novidades por aí. Mais do que, Lu? Dê o seu like aí. Deixa lá o joinha. Convida os amigos para assistirem também. Participa no chat. Ótimo, gente. Então, já falamos tudo que é para fazer. Se você perdeu, é só voltar aqui no canal e assistir de novo, tá bom? Participa com a gente sempre no chat, toda quinta-feira, às 9 da noite, desse programa Histórias de Vida que nos inspiram. Beijos e até a próxima!